Lucas 22, eu coloquei aí 54, mas na verdade é 22, 54, né? Lucas 22 vai falar a respeito de Pedro, que nega Jesus. E o 22, 54 fala assim: então, prendendo-o, levaram-o para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele, com Jesus. Mas Pedro negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem ouviu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Pedimos-te, Senhor, que fale conosco através da tua santa palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Os passos de Pedro. Pedro estava muito confiante. Pedro, ele falou assim: Jesus, eu não vou te negar e eu vou até o fim. Não, mesmo que todos te neguem, eu não vou te negar. E Jesus falou assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro, ele subestimou a ação do inimigo na sua vida e subestimou ele mesmo, a sua autoconfiança. Ter confiança é bom, mas quando você se sente a 4ª pessoa da Trindade, né? Quando você acha que uma confiança exagerada, aí começa a sua derrota espiritual. Então, o primeiro passo aqui para a queda de Pedro foi a autoconfiança. A segunda foi essa indolência, né? Agora, Pedro está no jardim do Getsêmani e ele está dormindo. O Pedro era que nem um papaléguas, ele ia de 0 a 100 em 1 segundo, mas de 100 a 0 em outro segundo. Tem crentes que parecem um rojão de festa de São João, aí dá uns tiros, e no dia seguinte ele vem todo desanimado, né? Ai, o diabo me pegou, olha como é que eu estou passando, olha o que aconteceu. Um dia ele é todo vitorioso, outro dia... Mas Pedro agora no jardim de Getsêmani, quando Jesus vai orar, ele fala para Pedro, Tiago e João: esperem aqui, orem comigo. E quando ele volta, ele encontra Pedro e os discípulos dormindo. Faltou aqui para Pedro uma vigilância espiritual, né? Pedro estava entregue ao sono. A gente tem que tomar cuidado, porque a nossa vida espiritual hoje, de muitos, é uma vida sonolenta. E aí, você é cristão? Você é um seguidor de Cristo? É, mais ou menos. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Qual foi a última vez que você teve um momento com ele de oração, de intimidade? Não lembro muito bem e tal. Tem um vídeo circulando na internet, com muita razão. Alguns atores, eles falam que os crentes não conhecem a Bíblia. E é uma pura verdade. As pessoas falam, por exemplo, em nome de Jesus. Já viu as pessoas falando isso aí? Ou no seu, em nome de Jesus eu vou ter esse carro. Em nome de Jesus, em nome... Parece um mantra, parece uma palavra mágica. E que você falar isso... Teve um personagem na Bíblia que foi expulsar um demônio e ele falou assim: em nome do Jesus que Paulo prega. O demônio quase matou ele, tanto bater. Eu conheço o Deus de Paulo e conheço Paulo, mas você vai levar um cacete agora, uma surra. E apanhou, diz a história na Bíblia. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a nossa frieza espiritual nos leva para esses passos de queda de Pedro. Pedro também, ele se precipitou. Quando vieram prender Jesus, ele cortou a orelha de um soldado. Ele falou: deixa comigo aqui, né? Porque Pedro dormiu demais, ele não orou o suficiente, aí ele quis resolver a coisa no seu braço, né? Pedro dá mais um passo em direção à queda.
E depois Pedro começa a seguir Jesus de longe. É o texto que nós lemos. Jesus é preso e ele começa a seguir de longe, dando alguns passos. Pedro mergulha naquela noite escura e ele vai seguindo Jesus de longe. Não tem mais coragem, sua valentia se tornou covardia, seu compromisso de ir a Cristo até a prisão, até o fim, foi quebrado, sua fidelidade incondicional a Jesus começou a enfraquecer, e Pedro agora não queria perder Jesus de vista, mas seguia Jesus de longe. Interessante essa frase, né? Muitas pessoas não querem perder Jesus de vista, mas também eu vou segui-lo de longe. Não vou ter tanto compromisso assim, né? Pedro, ele despenca mais um degrau rumo à sua queda. E agora Pedro está em más companhias. Ele se assenta na roda dos escarnecedores e eles ficam falando, você é um deles. Não, eu não sou. E aí ele começa a passar vergonha, né? Ele começa a colocar uma máscara, querendo se disfarçar naquele território do inimigo da sua queda. E por penúltimo, Pedro, ele nega. E ele não só negou 3 vezes a sua fé no Senhor Jesus, o Jesus que curou a sua sogra. As más línguas vão dizer que ele negou porque Jesus curou a sogra, mas não é verdade. Jesus era tão bondoso que ele curou a sogra de Pedro, ele fez tantos milagres, fez uma pesca maravilhosa com Pedro. Pedro viu sinais maravilhosos. É o Pedro que chega para Jesus e fala assim, ausenta-te de mim porque eu sou um homem pecador. É o Pedro que fala assim, que vocês falam que eu sou? Tu és o Cristo, e todos se ajoelham diante do Cristo ungido, o Messias, o Filho de Deus. É esse Pedro agora, ele está negando, e ele está praguejando, ele está falando mal. Eu não conheço esse camarada, eu não tenho nada com ele, eu nunca vi, eu não quero saber desse Jesus. Ele nega a sua fé vergonhosamente, e aqui ele começa a blasfemar. Ele negou na primeira vez, ele jurou na segunda e ele praguejou na terceira. A boca de Pedro agora está cheia de praguejamento, de blasfêmia. Cadê os votos de fidelidade? Cadê os votos de intimidade? Irmãos, a queda de Pedro não aconteceu no único lance. A queda de Pedro foi degrau em degrau. A Bíblia fala, o texto que nós lemos, que Pedro, Jesus olha para ele, preso, e Pedro olha para Jesus e ele chora amargamente. Eu quero falar rapidamente hoje sobre esse início que deve ter sido muito difícil para o Pedro. Porque ele fez juras de amor. Pedro estava com o coração ardendo, apaixonado por Jesus. Agora ele está praguejando. E Jesus olha para ele, e ele olha para Jesus, e ele começa a chorar amargamente. O que acontece depois? Jesus carrega a cruz, sobe aquela montanha, e ali Pedro, olhando de longe, ele dá a sua vida, ele morre. Ele é espancado, ele é ridicularizado, cuspiram na sua face. Os soldados batem nele e falam, profetiza quem está te batendo. Colocam uma coroa de espinho na cabeça dele. E a sua cabeça fica inchada. Por isso que o profeta Isaías disse que ele não tinha parecer nem formosura, porque aqueles espinhos soltavam um líquido que deixava a pessoa completamente pior do que um cara que levou a surra no UFC. E aquela cruz, ele para se sustentar ali, a sua respiração e o seu batimento cardíaco e a sua pressão, até que enfiaram uma lança e não sai mais sangue, sai água. O Pedro não teve a oportunidade de se desculpar. O Pedro vai carregar agora, meus irmãos, a culpa. Poxa, eu pisei na bola. O meu medo, as minhas atitudes me tornaram tão covarde. Pedro provavelmente nunca se perdoaria. A gente pode perceber aqui a culpa na vida de Pedro.
E a culpa na vida de Pedro faz com que Pedro e faz com que eu e você percamos a confiança. Quando a gente se sente culpado, a gente perde a confiança, a gente destrói os relacionamentos, né? E a gente fica vivendo lá do passado. Ah, pastor, olha, eu já fui um seguidor de Jesus. Ah, pastor, eu já fiz músicas para Jesus. Ah, pastor, eu já... e lá no passado. Mas, irmãos, decolando, a história não termina aqui. A história vai terminar um pouco mais adiante, no Evangelho de João, no capítulo 21, a partir do versículo 15. Vamos lá? Depois de comerem, Jesus perguntou, como é que acontece a cena? Jesus vem bem de manhãzinha, o mar está, o mar à frente, era bem de manhã, a neblina era grande, e eles voltam a pescar. Pedro, que tinha abandonado as redes e o barco, e agora era um pescador de almas, ele volta às práticas antigas. Porque a culpa era muito pesada. E ele volta a pescar, e chega um homem na praia e fala assim, tem algum peixe aí para vender? Eles falam, não, a gente não pegou nada a noite toda. E aquele homem fala assim, vocês devem lançar a rede assim e assado. E eles fazem isso. E quando eles puxam a rede, dá aquele tranco. Eu não sei quem já pescou aqui, mas eu quando peguei um peixe a primeira vez, foi uma sensação tão especial de ver um peixe assim. Quando o Pedro puxa, ele tem essa sensação. E diz a Bíblia que ele larga o peixe, ele larga a rede, e ele mergulha no mar, e ele sai nadando, e ele vai até Jesus. E quando ele chega em Jesus, versículo 15, depois de comerem, porque quando eles chegaram, Jesus já tinha um peixe e uma fogueira. Sabe aquela história, a Silvinha fala muito isso, quando você vem com... Como é que é, Silvinha? Quando você vem com o fubá, eu já estou com o bolo pronto, né? Então aqui, Pedro, ele chega e Jesus já tem o peixe assando. E ele fala no versículo 15, Jesus perguntou, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E disse Jesus, cuide das minhas ovelhas. Esse Jesus agora ressurreto e vivo, chega na praia, no meio do nevoeiro, e ele pergunta para Pedro, que estava com aquela culpa, que tinha se acovardado e que tinha traído o mestre. Pedro, você me ama? Os psicólogos dizem que quando você diz alguma coisa negativa para uma criança, você tem que falar 3 positivas para tirar aquele negativo. Então se alguém fala assim, você não sabe nada, aí você tem que falar 3 coisas, você é muito sabido, você é genial, você é maravilhoso, para tirar aquela coisa, né? Então foi mais ou menos essa história aqui que acontece. O Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, você me ama? A segunda vez, você me ama? A terceira vez, você me ama? Aí Pedro fala assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus chega para Pedro e fala assim, então eu vou te pedir uma coisa. Você deve cuidar da coisa mais importante que eu tenho, as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, eu te perdoo e eu quero que você perdoe a si mesmo. Talvez seja mais fácil a gente aceitar o perdão de Jesus do que a gente perdoar a nós mesmos. Mas Jesus está dizendo para alguém aqui hoje, você deve perdoar você mesmo, porque Jesus Cristo te perdoou na cruz do Calvário. Você não precisa carregar esse fardo. Você não precisa carregar esse peso na consciência.
Para cada vez que Pedro negou, Jesus fez que ele confessasse o amor de Jesus. Você me ama, Pedro? Eu te amo. Ele não negou 3 vezes, então fala 3 vezes que me ama. E Pedro fala, o Senhor sabe que eu te amo. Como se Jesus estivesse dizendo, vamos anular a sua negação, vamos anular a sua covardia, vamos anular tudo isso que aconteceu, Pedro. E eu confio em você e vou entregar nas suas mãos as minhas ovelhas, para você cuidar. Naquele momento, Jesus proporcionou uma grande cura no coração do Pedro. Um grande peso, o peso da culpa, foi liberado. Naquela praia onde eles estavam. Pedro, que tinha visto Jesus morrer, a esperança de Pedro talvez tinha se acabado, de pedir perdão, de falar, eu pisei na bola, eu errei, eu pequei. Naquela cruz, talvez ele volta a pescar, mas Jesus tinha um propósito na vida de Pedro. E acima de tudo, Jesus amava o seu filho, o Pedro. Ele não queria ver Pedro triste, cabisbaixo, abatido. A Bíblia fala que na 3ª vez, Pedro já estava triste. E respondeu que amava Jesus. E agora Pedro assume a sua responsabilidade. Meus irmãos, eu estou terminando aqui. Nós falávamos nos 2 últimos domingos sobre os dons espirituais, que são presentes que Deus nos dá, talentos para a gente usar no corpo de Cristo, na igreja de Cristo. E depois ele vai falar sobre fruto do Espírito Santo. Então a gente viu o William tocando bateria, a gente percebe que ele tem um dom especial. Quando ele começa a bater os tambores, não acontece o que acontece em qualquer lugar. Acontece o que acontece quando Davi tocava o seu instrumento. Os espíritos maus de Saul iam embora. Então, quando o William começa a tocar, o Rafa, o Sandra, a gente começa a sentir essa presença de Deus no nosso meio. E isso é muito bom. Isso é um dom. E a gente deve usar isso para a glória de Deus. Mas existe o fruto do Espírito. Se você não tem uma aptidão, uma facilidade, um dom, porque Deus pode pegar um talento e transformar em um dom. Qual é a diferença, James? É que talento todo mundo tem. Dom é algo específico para a igreja de Cristo. Como um cafezinho na nossa igreja faz tanta diferença. Esse senhor que está aqui, senhor Avediz, é um gigante. Ele é parente dos Anaques, dos gigantes da Bíblia. Quando ele chegou aqui na igreja, ele se sentiu tão bem atrás de um copinho de café desse tamanho. Ele ficou assim, atrás do copinho e tal. Quem fez aquele cafezinho? Que coisa boa, abençoada, né? Às vezes as pessoas chegam aqui, vamos tomar um cafezinho, né? Carol, Cris, Edu, tanta gente, você que está aqui. Às vezes o cafezinho que você está fazendo ali com oração, Senhor, quem tomar esse café, que seja abençoado, que saia renovado, que saia transformado, que tenha a sua vida assim, de paz, que só o Senhor pode dar. Então, o fruto do Espírito já é diferente. Se você não tem paciência, você precisa ter. Se você não tem a benignidade, se você não tem esse fruto, paz, domínio próprio. Nós evangélicos, nós falamos muito de domínio próprio em relação à cachaça, né? Não bebe muito aí, pastor, esse vinho aí, tal, tem que ter domínio próprio. Mas o cidadão se mata na Coca-Cola, no Dolly, né? O Samuca me contou uma história de um amigo dele, conhecido, né? O cara é milionário, mas o filho dele só gosta de tomar Dolly. Foram viajar de primeira classe, o menino falou assim, dá um dolinho, pai, um Dolly. Fala baixo. Pedir Dolly na primeira classe do avião, né? Então o Dolly tem muito açúcar. Então a gente tem que ter equilíbrio na conversa, no papo, né?
Você convida alguém para ir na sua empresa, o sujeito não tem equilíbrio, fala, mas você podia fazer assim. Ah, mas isso está errado. Você convida o sujeito para ir na sua casa, mas se você pintasse essa parede não de branco, de marrom, ia ficar melhor. Mas se você... não tenha cachorro. Nem pensar em criança. Não tem equilíbrio. Não tem na vida, assim, sabe? Não tem, o sujeito Você sabe que todo grupo tem um sujeito assim, né? Se no seu grupo não tem, cuidado que você pode ser esse sujeito, né? Então, presta bem atenção. Não dá, irmãos, para a gente, viu, Gabi, permanecer no complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim. Se quiser, Gabriela, não. O crente tem que mudar. Porque ele tem a figura de Cristo e o seu objetivo não é o que eu acho e levar para Cristo. É Cristo que vai transformando e mudando a nossa vida. Então, como Pedro aqui, a gente precisa dizer para você, assuma a responsabilidade. Irmãos, terminando, tem coisas que Deus pega a caneta e escreve a sua história. Mas tem coisas que Deus pega a caneta e põe na sua mão e fala assim, agora você precisa assumir a responsabilidade. E crescer como gente, crescer como crente, como cristão, não é fazendo o curso para destravar do A, B ou C. É crescer à semelhança de Cristo. É olhando para o autor e consumador da nossa fé. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que o Cristo faria no meu lugar. Então, o Espírito Santo, ele vai nos moldando, nos transformando, e a gente vai crescendo nessa responsabilidade. É o que o Senhor diz para Pedro ali na praia. Você apacenta as minhas ovelhas. A gente deve amadurecer e a gente deve crescer e assumir a nossa responsabilidade. Terminando, eu fui visitar um jovem que tinha problemas sérios com drogas e o seu pai já era um crente, ia com a mãe para a igreja, mas ele falou que começou a fumar, depois começou a fumar maconha e estava usando drogas mais pesadas. E eu senti que na sua casa, os hábitos que eles adquiriram eram hábitos muito ruins. E aquilo fazia toda a diferença na vida daquele jovem. Claro que isso não isenta ele de responsabilidades. Aí ele fala assim, meu pai precisava parar de fumar também, pastor. Aí o pai vira e fala assim, quando Jesus quiser, ele faz eu parar de fumar. Ele fuma até hoje. Se é que não morreu. Então, é exatamente isso que eu estou dizendo. A gente joga para Jesus aquilo que a gente não quer assumir a responsabilidade. Isso não vale. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Ele tem graça e perdão para você. Você não precisa se sentir culpado. Mas agora ele também fala assim, apacenta as minhas ovelhas. Você precisa crescer. Você precisa crescer. Jesus fez algo maravilhoso na vida de Pedro. E eu tenho certeza que ele vai fazer algo tremendo na sua vida também. Vamos ficar de pé? Sabe, irmãos, a gente conheceu aquela história da senhora Park, que é uma negra americana, ou uma preta americana, que estava no ônibus no sul dos Estados Unidos e só podia os negros, os pretos, ocuparem os assentos no fundo. E já estavam todos ocupados, e ela vai ocupar um assento no meio. E o motorista começa a brigar com ela e fala, se levanta porque tem um branco de pé. E ali começa uma revolução. E as pessoas acham que essa revolução surgiu assim do nada. O Martin Luther King, que era um pastor batista, ele até no início ele ficou meio assim, não sei se eu vou me envolver nesse movimento. Ele foi muito importante, sim, mas no começo... Mas sabe o que foi mais importante? Porque começaram a querer matar os pretos e soltar bombas. E ele vai dizer, não, a gente não tem que pagar a violência com violência. Nós vamos fazer diferente. E sabe quem que faz a diferença? A igreja.
porque os grupos começaram a se reunir nas igrejas. E as pessoas conheciam a senhora Park e falaram: não está certo o que estão fazendo. A Bíblia diz em Gálatas que em Cristo o Senhor fez dos povos um. Não tem macho, fêmea, não tem isso não. Espero que nenhum homem aqui na igreja diga o seguinte: eu ajudo minha mulher em casa. Não tem uma coisa mais machista do que isso. Você ajuda não, ô seu cabeça dura. É a sua e a minha função o trabalho doméstico, não é da sua mulher. Claro que ela tem características e é uma pessoa com uns hábitos e vidas e desejos diferentes do nosso, muitas vezes. Mas dos povos Deus fez um. E sabe o que foi importante? Os hábitos que as pessoas tinham na igreja. Esse senhor aqui que vos fala, eu teria a minha família destruída hoje, se não fosse um bom hábito de vir aos cultos, se não for um bom hábito de orar antes. Sabe, amigo, não adianta papai que está aqui com seu filho, com a sua, você falar. Vai chegar uma hora que ele não vai te ouvir mais, porque você não desenvolveu bons hábitos, porque você não ensinou o garoto a respeito da palavra de Deus. Desde garoto você não orava, você não lia a Bíblia com ele. Agora está tendo dificuldade, mas ainda há tempo de você desenvolver essas coisas. Sabe por quê, queridos? Nós somos criaturas de hábito. E você não acha que você é mais forte do que maus hábitos. Porque há hábitos bons e hábitos ruins. E dentro da nossa mente, ela não consegue fazer essa diferenciação. Qual é o hábito bom e o ruim? Se você começar a fazer uma coisa por 30, 40 dias, você vai ter dificuldade de deixar de fazer isso. Mas se você fazer uma boa coisa, que a palavra de Deus te recomenda, meu amigo, você vai desenvolver bons hábitos. A palavra, a presença de Deus vai te acompanhar e as coisas vão ser diferentes. Não somos uma igreja mágica. Não temos nenhuma mágica para o casamento, não temos nenhuma mágica para as pessoas. Nós temos o desafio de não seguir Jesus de longe. Eu estou olhando para Ele, mas não tão perto. Hoje Jesus está passeando aqui. O livro de Apocalipse diz que Ele tem as suas vestes brancas salpicadas de sangue. E está escrito na sua coxa: Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Aquele que morreu e que vive. E que está vivo nos nossos dias. Você não pode negar isso, amigo. Quando você abre o seu iPhone, seja um Android, seja um iPhone da Apple, está escrito lá uma data do nascimento desse Cristo. Quando você olha para a ponta do seu dedo, você é único, você é diferente. A sua digital ninguém tem. Os seus olhos é diferente. Está aqui um médico que pode nos explicar melhor ainda. Quando você come as proteínas e tal, vai para o sangue, que vai não sei para onde, o que não presta joga fora. Olha será que isto é do nada? Claro que não, foi Deus que te fez. Quando você era do tamanho de um clipe. Ou melhor, não venha me dizer que você não pediu para nascer. Porque quando papai e mamãe estavam namorando, ele falou assim: vai ser esse aqui, ó. Vem. Campeão de Jesus. Você é meu. Você é meu. Eu tenho uma história para você. Mas, queridos, não seja um Gabrielão. Eu vou deixar, ou então um Zeca Pagodinho. Eu vou deixar a vida me levar, a vida leva eu. Não. Vocês sabem que nessa igreja eu sou o maior pipeiro que já existiu, né? Ninguém soltou mais pipa do que eu. Nem Alcidésio, que morou lá perto da minha rua. Alcidésio subia. Os Alcidésios não, os tios do Rodolfo, do Alcidésio. Eu ia, cortava e aparava. E fazia isso com capucheta ainda. Você não sabe o que é capucheta, depois você dá um Google lá. Não tinha dinheiro para fazer pipa, fazia com papel jornal. A minha maior lição de pipa é a seguinte, seu Rodolfo. O menino chegou e falou assim, pipa subiu bonitona naquele céu de inverno, assim, azulão, como o céu de Brasília, eu soltando. Ah, solta a linha.
que ele vai avoar mais ainda. Não, garoto, se soltar a linha, ele vai cair. Não, ele vai... Se você soltar a linha do pipa, se você soltar a linha de Jesus, cai. Mas as pessoas aí estão falando assim, você é um retrógrado. E agora você é um ultradireita. Estão querendo colocar isso daqui, né, dos evangélicos, do cristão. Ah, você é conservador, você... Eu não sou nem direita nem esquerda, eu sou de Jesus. Eu não vou ficar defendendo nem isso nem aquilo. Se os homens quiserem ser tementes a Deus, andar de acordo com a palavra, amém. Mas eu não vou defender A, B ou C. Eu já vi e conheço, olha, eu sou pastor há mais de 20 anos, conheço essa história. E o meu sonho, meus queridos, não é ser deputado federal, nem ter uma igreja grande e ir para Brasília. Pelo contrário, se a nossa igrejinha começar a encher muito, a gente manda a gente embora. Fala, ó, vai para outra igreja, porque não precisa ser tão grande. Tá rindo, né? Ele ama você. Ele está na praia passeando aqui no meio e está perguntando, tu me amas? Então, confia em mim, deixa eu te levar para o fundo. Vamos mergulhar um pouquinho mais, vamos chegar mais próximo. O que a gente vai cantar, Sandrinho? Tua palavra é fiel e verdadeira. Tua palavra é refúgio e fortaleza. Tua palavra é fiel e verdadeira. Tua palavra é fiel e verdadeira. Tua palavra é Palavra é escudo e fortaleza. Escudo e fortaleza. Vamos juntos, e não há outro igual a ti. E não há outro igual a ti. E não há outro igual a ti. Tu és o único Deus, o único Senhor, não há outro igual a ti. E não há outro igual a ti. E não há outro igual a ti. Tu és o único Deus, o único Senhor, não há outro igual a ti. Tu és o único Deus. Tu és o único Deus, o único Senhor. Não há outro igual a Eu quero terminar essa mensagem orando com você. Deus te leva a sério. Eu preciso dizer isso. Deus te leva a sério. Eu morava na Rua Passagem 3, lá no Rio Pequeno, e eu tinha um cachorro, chamava Lobo. Eu era um garoto ainda, de 10 anos de idade, e eu falei para o Senhor, eu quero ser um pregador do Evangelho. E eu pregava para o Lobo e orava com ele. Deus levou a sério. Ele te leva a sério. E sabe o que nós precisamos, meus irmãos? De uma ajuda extra.
a gente precisa de uma ajuda que não seja humana. Aí o Jesus disse para Pedro e os discípulos: tá bom, vocês não vão ficar só. Eu tenho o Espírito Santo para vocês. Eu já estive ali em Roma algumas vezes, e sempre quando a gente passa perto do Coliseu, pensar que os crentes eram refletores ali, passavam piche, betume, e eles ficavam queimando como uma tocha, e eles se entregavam. A guarda pegava os cristãos e falava assim: fala que Jesus não está vivo, que ele não ressuscitou. Ele falava: não, ele ressuscitou, ele está vivo. Me chama a atenção porque quando você pega uma quadrilha aqui no Brasil, um começa a entregar o outro. Eu nunca vi uma mentira a respeito de Jesus. As pessoas se entregavam, davam a vida por esse Jesus. Que coisa mais linda. Sabe por quê? Porque existia no coração daquela gente uma força que não era humana. Eu acredito, meus amigos, meus irmãos, piamente nisso. Quando as nossas forças se esvaem, o Espírito Santo vem e ele nos dá uma injeção que eu não sei qual é, que não existe nessa terra, e a gente consegue suportar e aguentar coisas que nós não conseguiríamos. Uma força extra. Por isso, eu não tenho nenhuma mágica, nenhum truque, mas eu conheço Deus, e Ele pode ouvir a nossa oração. Você que precisa, você que fala assim: eu quero ter uma experiência maior, James, eu não quero seguir Jesus de longe, eu não quero ficar olhando para Ele, mas também não quero estar tão próximo. Você precisa dessa presença do Espírito Santo no seu coração. A vida com Jesus é a vida mais linda e maravilhosa que existe. Muitos de nós temos provado isso. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu entrego aqui, Pai, esses corações agora diante de Ti. A Tua promessa nos diz na Tua palavra que nós, pais, mesmo com as nossas falhas e erros, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Está aqui, Senhor, estamos pedindo. Precisamos do Teu Espírito Santo. Por favor, Espírito Santo, entra no nosso coração. Atravessa agora a depressão, a angústia, o medo, a covardia, o sono, a autoconfiança. Toca no mais íntimo. Fala: Senhor, você me ama? Eu te amo. Toda culpa, todo pecado é perdoado. Obrigado por Tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. E não há outra igual.